bem, voltando aqui, restrições ao alcance da imunidade recíproca, artigo 150, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 150, parágrafo 3º da Constituição se aplica tanto à imunidade recíproca, contida lá no 156A, bem como à imunidade recíproca extensiva, parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição. Dá uma olhada comigo no parágrafo 3º, o senhor me acompanha, a senhora também na leitura, viu? Vou ficar repetindo não, que a aula da tia Aline tem que estar acompanhando a leitura dos dispositivos, que é uma forma não apenas de estudarmos, mas de retermos a informação. Vamos lá, porque ele se parte, tá? Tem duas partes esse dispositivo. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º-A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Por quê? Em que haja contraprestação de preços e tarifas pelo usuário. Lembra lá do exemplo das empresas de telefonia? Porque elas não estão ali inseridas no mercado, ainda que se trate da prestação de um serviço público delegado pelo Estado, para brincadeira. Não estão lá porque são boazinhas e quer que a gente se comunique. Elas estão lá porque elas buscam lucro. Estão inseridas no mercado, que deve assegurar a livre concorrência, bem como que essa concorrência seja o quê? Leal. Livre iniciativa e concorrência leal. Não é isso? Acho que eu falei livre concorrência. Livre iniciativa e concorrência real. E a livre iniciativa só vai se dar pelos detentores em regra, dos players inseridos em regra lá naquele sistema, se eles souberem que estão inseridos em um mercado, em um sistema econômico de concorrência o quê? Leal, correta, entre todos. Portanto, ainda que se trate do pagamento de tarifas ou preço público. Quando a gente fala em patrimônio, renda ou serviços com a exploração de atividades econômicas dos entes federativos, nós estamos falando, em regra, de duas espécies de pessoas jurídicas de direito privado: empresa pública, sociedade de economia mista. Quando eu falo em empresa pública, eu falo em uma pessoa jurídica de direito privado totalmente constituída, cujo patrimônio é totalmente constituído em propriedade de um ente político. Exemplo, Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública de propriedade da União. Mas se trata de uma pessoa jurídica de direito privado inserida em um meio econômico. Por isso que a Caixa que busca, né, tem um interesse social, sim, porque senão ela não poderia estar inserida no mercado, nos termos do 173 da Constituição, porém, ela está lá também para lucrar. Não é isso? É isso. E assim sendo, não há que se falar em imunidade recíproca nem extensiva. Sociedade de economia mista tem uma pessoa jurídica de direito privado cuja composição acionária pertence parte a um ente político, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, um está lá participando e qualquer um, e do outro lado, uma participação da iniciativa privada. Essa turma aí, em regra, tendo interesse, obviamente, em quê? Em lucro, ainda que tenha lá na sua composição acionária, majoritária ou totalmente, uma pessoa jurídica de direito público, não vai poder se valer das imunidades previstas nos artigos 156A e parágrafo 2º do artigo 150. Tá? A gente vai já ver a jurisprudência do STJ, do STF, acerca da flexibilização dessa regra contida no parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 150 da Constituição
Federal de 1988. Agora eu quero ir para a segunda parte do dispositivo. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. O que eu tenho aqui é uma outra norma, esse parágrafo 3º do artigo 150, ele é um pouco mal redigido. Eu confesso que ele ficaria melhor se ele fosse 2 parágrafos diversos, porque uma coisa não tem muito a ver com a outra. Essa segunda parte dele fala de um contrato, de uma promessa de compra e venda de um imóvel. Digamos que um ente político, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, resolva alienar um imóvel seu, obviamente respeitando as regras de licitação. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Normas lá de licitação, que nem a praia da gente, a praia do direito administrativo. Nossa praia é muito melhor, que é a do direito tributário. Pois bem, digamos que, respeitadas as regras de licitação, a união firme, e aqui eu vou falar da união porque é o meu dia a dia, vocês sempre vão me ver falando mais da união, da bichinha da viúva, né? E aí, digamos que a união firme, uma promessa de compra e venda com uma pessoa jurídica de direito privado, um imóvel seu, tá? Vamos lá. Isso não acontece no Brasil, mas o nosso legislador constituinte, poder constituinte, atento, né? Imaginação fértil, falou, olha, esse imóvel, ele está lá registrado no cartório de registro de imóveis em nome da União. Quando eu falo em promessa de compra e venda, eu falo em um título, não é isso? Que já o quê? Me permite exercer direito real. Exercer o quê? Alguns efeitos da propriedade, a própria emissão na posse. E aí, a pessoa jurídica privada que adquiriu o imóvel, firmou a promessa de compra e venda, ela percebe o que, poxa, se eu deixar o nomezinho da União lá, eu estou resguardado da tributação, porque o nome é da União que está lá e ela é imune, ela não vai pagar IPTU. Por outro lado, eu tenho um título que me assegura o direito real, bem como a própria posse. O que eu vou fazer? Eu vou ficar quieta, eu não vou registrar, não vou pagar tributo. Pois bem, uma vez firmado o contrato promessa, compra e venda, o promitente comprador já tem que pagar o tributo relativo ao imóvel. Exatamente para evitar que um imóvel que não está mais afetado às finalidades do ente político está o quê? De posse, com direito real de garantia, um direito real resguardando o adquirente, ele venha a não pagar o tributo. É isso, é nisso, é nessa situação fática que se aplica a parte segunda, parte final do artigo 150, parágrafo 3º da Constituição. Uma vez firmado o contrato de promessa de compra e venda entre um ente imune, União, e outro não imune, a partir da firmação do contrato, da promessa de compra e venda, já tem que pagar tributo. Ainda que esteja lá, que se trate apenas de uma promessa de compra e venda, e ainda que esteja registrado em nome da União. Súmula 583 do Supremo Tribunal Federal, promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do IPTU. Observe, em face de quê? Da regra contida no 150, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. Por outra via, segundo o Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em chamada imunidade superveniente. Aqui a situação é inversa. A situação em que o ente político, vamos voltar lá no nosso exemplo,
Digamos que a União é que agora seja a adquirente do imóvel. A União que adquiriu o imóvel, que pertencia a uma pessoa jurídica de direito privado, uma pessoa física mesmo, que está devendo ao tempo do negócio jurídico, da venda, tributo. A União não teve atenção, não consultou IPTU. Não teve atenção, alguém lá comeu uma mosca, o procurador, que no caso deveria, né, dando parecer pela aquisição do imóvel, provavelmente por alguma razão, ou ele, ou alguém que incumbia, pedir o quê? Certidão de dívida ativa relativa ao imóvel, não fez. E o que acontece? A União, quando recebe o imóvel, ela tem que pagar o tributo na condição de responsável tributário. Pode a União, nessa situação, falar, opa, peraí, mas agora o imóvel é meu e eu sou imune à IPTU, nos termos do 150-6º-A da Constituição Federal de 1988. Vai poder a União falar isso? E aqui eu estou dando exemplo União, mas vale para todos os entes políticos, com exceção da municipalidade, porque o nosso exemplo se trata de IPTU. Mas se fosse carro, estivesse adquirindo carro, por exemplo, e aí? Segundo o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, União, você vai ter que pagar sim. Porque não há que se falar em imunidade tributária superveniente. A imunidade tributária é todo o tempo contemporânea à propriedade do bem tributado. Portanto, vai sim a União ser responsável pelo IPTU devido do imóvel que ela adquiriu. E da aquisição para frente ela não deve mais nada, mas da aquisição para trás sim. Como responsável tributária. A gente vai chegar daqui a uns tempos no tema responsabilidade tributária. Tenham atenção a isso. Isso é um tema muito bom. Aqui, imunidade recíproca em empresas públicas e sociedades de economia mista. Voltamos lá para a primeira parte do dispositivo. Nós sabemos, aqui os Correios, recursos extraordinários 407.099, 601.392, que existem pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, que, em que pesem terem sido constituídas dessa forma, como uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, tem por finalidade prestar serviços públicos, como é o caso dos Correios, e como foi reconhecida aos Correios a imunidade. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, a imunidade contida tanto no parágrafo 2º do artigo 150, ela se estende às empresas públicas e sociedades de economia mista quando forem prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado. Isso foi uma primeira evolução da interpretação do artigo 150, parágrafo 3º da Constituição. Ainda segundo o Supremo Tribunal Federal, evoluindo e dando uma fechada no cinto, né? Tema de repercussão geral 508, recurso extraordinário 600.867. Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em bolsa de valores e que inequivocamente está voltada à remuneração do capital dos seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra da imunidade tributária, prevista no artigo 150-6º-A da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas, ou seja, sociedade de economia mista, em que pese você prestar um serviço público, e não só por isso, obrigatório, não só por isso, e somente por isso, você será imune. É preciso se verificar o que é que você faz, como você atua no mercado. Se você faz o quê? Remunera
o capital dos controladores ou acionistas e negocia participação na bolsa, ou seja, ações na bolsa, não, meu caro, você tá para brincadeira, não. Você tá para ganhar dinheiro, como as outras que estão lá, e nesse caso não pode ser beneficiada pela imunidade contida no 150, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, muito menos ainda pela do 150, inciso 6º-A. O STJ, eu gosto muito dessa ementa, desse julgado do STJ, que eu acho que o STJ aqui ele consegue dar uma fechada na matéria, dizendo que a imunidade tributária recíproca ela é aplicável às autarquias e empresas públicas, e aqui sociedades também de economia mista, que prestem inequívoco serviço público, desde que não distribuam lucros ou resultados direto ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público, ausência de capacidade contributiva, e não desempenha atividade econômica de modo a conferir vantagem não extensiva às empresas privadas, assegurando tanto a livre iniciativa, bem como a própria livre concorrência e concorrência leal. Então, o que a gente tem? A gente tem a juntada desse tema aqui e desse julgado, dessa ementa do STJ. Então, não pode nada disso aqui e ainda não pode negociar títulos na Bolsa, participação acionária. Uma vez visto isso, podemos ir para as imunidades, a imunidade dos templos, prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha B da Constituição, que teve a sua redação modificada pela emenda constitucional 132 de 2023. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes políticos instituírem impostos sobre B, a linha B, viramos a página, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Antigamente era templos de qualquer culto. Ou seja, quando a gente pensava somente em templo, a gente pensava o quê? Em edificação. Então, a única coisa que estava imune era a edificação. Isso deu muito pano para a manga, muito trabalho para a nossa corte, e o Poder Constituinte derivado deu uma ajustada no dispositivo, aproveitou a emenda constitucional 132 para dar a devida ajustada no dispositivo. E por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque a sua prova pode trazer que apenas é decisão da jurisprudência, não estando na literalidade da Constituição, que não apenas os templos de qualquer culto, mas também entidades religiosas e suas organizações assistenciais e beneficentes. Por quê? Porque por muito tempo isso foi construção jurisprudencial. E só, deixa eu desligar aqui o ar, porque tá me dando frio. Agora sim. Construção jurisprudencial. E não é mais apenas construção jurisprudencial. Segundo a Constituição Federal de 1988, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, estão imunes a impostos, nos termos do 156º-B da Constituição. Percebam a diferença. Hoje, essa alternativa está correta. A data anterior da emenda constitucional, que é 20 de dezembro de 2023, estaria equivocada, porque não era segundo a Constituição, era segundo a jurisprudência. E é assim que a gente resolve questão na prova, tendo atenção ao que está lendo e a informação correta. Súmula vinculante 52. Ainda quando o alugado a terceiros permanece imune ao IPTU,
O imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156º-C, e isso também vale para o B da Constituição Federal, e desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Vejam, essa informação já não veio na Emenda Constitucional 132, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como até mesmo do STJ, são pacíficas, no sentido de estender a imunidade, apenas as situações em que o fruto de qualquer recurso auferido, fruto de qualquer atividade econômica, melhor falando dessas entidades, se afetem as atividades para as quais elas foram constituídas. Havendo igreja ou entidade religiosa como locatária de um imóvel, o proprietário do imóvel paga o IPTU? Paga, né, gente? Paga o IPTU sim. Quem é imune é a locatária, que não é proprietária. O proprietário segue sendo sujeito passivo da relação jurídico-tributária, ora essa. Cemitérios mantidos por igreja, era a jurisprudência, é tido o quê? Como entidade, né, isso, organização assistencial e beneficente, fazendo parte da entidade religiosa se estiver lá inserido, imune, nos termos do recurso extraordinário 578.562. Imunidade dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei, artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal de 88, antes uma última informação dessa imunidade aqui. Qual a finalidade dessa imunidade? Assegurar o exercício da nossa liberdade de crença, de fé. O Estado é laico, mas apenas o Estado. Fundamento constitucional. Agora sim. C. Artigo 150, inciso 6º, a linha C, sem prejuízo de outras garantias, é assegurado aos entes políticos instituírem posses sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, lógico, inclusive suas fundações, muito lógico também, e vocês vão entender que é lógico sim, das entidades sindicais, dos trabalhadores, não é dos empregadores, dos trabalhadores, que é a parte mais fraca da relação trabalhista, né? Os empregadores têm força econômica, trabalhador em regra não, portanto, a ideia da imunidade é permitir e fomentar a liberdade associativa da parte mais fraca da relação de trabalho, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Ok. A ideia é, né, partido político, assegurar, né, o princípio democrático, inclusive suas fundações, permitir o pluripartidarismo, fazendo com que as agremiações, né, as pessoas se associarem para fins políticos não seja caro e se permita. Trabalhadores, já expliquei aos senhores, e, obviamente, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, porque interessa ao país, não é isso? Para reduzir as suas desigualdades, uma vez que o Estado, o cobertor do Estado é bem curto, que ele tenha parceiros privados para chegar a pontos que o Estado não consiga. Obviamente, sem fins lucrativos, para poder se valer da imunidade. Porque se tiver finalidade lucrativa, meu amigo, você não está ali só parceiraço do Estado, você primeiro está parceiro de você mesmo.
Não é isso? Pois bem. Atenção! Essa imunidade prevista no artigo 150, 6º-C da Constituição Federal, ela tem uma peculiaridade na norma. No que diz respeito aos partidos políticos e suas fundações, bem como os sindicatos de trabalhadores, trata-se de uma norma de eficácia plena. Está valendo desde 5 de outubro de 80. Eu não estou dizendo para vocês que a língua hoje está travada, mas vamos lá, 5 de outubro de 1988. Está aqui, ó, o recorte. Já no que diz respeito às instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, eu estou falando de uma norma de eficácia limitada, cujos requisitos para o reconhecimento da imunidade estão estabelecidos em lei. E que lei? Lei complementar. E por quê? Só porque estava lá no Código Tributário Nacional e já estava lá e vamos tratar com ele mesmo? Não. Porque o 146 da Constituição dá uma lembrada aí, tá? Porque a gente viu isso há muito tempo, não é isso? Diz no seu artigo, no seu inciso 2º, que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, no caso a imunidade. Essa imunidade aí. Então eu preciso de uma lei complementar para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, para regular tudo que está lá no 150 da Constituição. Eu preciso de quê? Lei complementar. Line, gostei de lembrar disso, porque afinal de contas eu não lembrava. A gente já está aqui em outra parada. Pois bem, quem é que faz isso? Artigo 14 do Código Tributário Nacional. Dê uma olhada lá comigo, no artigo 14 do Código Tributário Nacional, porque ele traz 3 requisitos para o gozo dessa imunidade pelas instituições de educação e de assistência social, por parte das instituições de educação e de assistência social. Diz lá o artigo 14 do Código Tributário Nacional, disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º, aqui ele está falando da Constituição do 46, a nossa leitura, o disposto no artigo 150, inciso 6º-C, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. 1. Não distribuírem em qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Não distribuírem qualquer parcela, deixa eu fazer a leitura correta, qualquer parcela de seu patrimônio e de suas rendas a qualquer título. 2. Aplicarem integralmente no país, no caso no Brasil, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. 3. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. São esses os requisitos aqui. Em suma, não podem distribuir parcelas do seu patrimônio, apliquem integralmente os recursos que auferirem no país e manter escrituração dos livros obrigatórios para a devida fiscalização. Pergunta. Vamos entender isso daqui. Uma das entidades aí, do 150, 6º-C, ou a beneficente ou a educacional, ambas assistenciais, não é isso? Pode ter lucro? Pode ter lucro, superávit, em que pese o exercício dessa atividade, né, assistencial, ela pode ser lucrativa? Ela pode ter lucro? Pode, gente, porque ela não pode distribuir o lucro. É isso que diz o 14, inciso 1. Não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio, de suas rendas. Se ela comercializa, por exemplo, um determinado bem de consumo, afetado lá as suas atividades, de repente,
produtos feitos por artesãos ali, alcançados pela assistência por ela prestada. E isso lucra, isso vira lucro, que bom, excelente, porque ela vai continuar prestando o seu serviço. O que ela não pode é pegar essa renda e dividir entre os associados. Tá entendendo? Que ela não pode é distribuir parcela do patrimônio ou renda.